Sextou, né? Sextou com quem? Com Seguras o Lance. Mais um dia a gente tá chegando pra animar vocês com mais um vídeo. Toda sexta-feira, 6 horas da tarde, né? A famosa hora do rush, né? Mas é um rush que ou é pra casa ou também é pra outras finalidades. Essa hora eu tô lanchando, filho. Porra. Sexta, ou é pra casa ou é pro... Mas enfim, hoje os seguras estão aqui, hoje não com o Janjão, né? Mas a gente tá com parte do elenco aqui, reunido, né? O Janjão fez um chinelinho, né? Jogou um chinelinho só. Janja, a gente te ama, mas você é chinelinho. Lá viu o Janjão. Te amo, Janja. Mas eu tô muito bem acompanhado aqui para conduzir esse vídeo dos seguras com o Natanzinho. Tudo bem, Natan? Natanzinho. Hoje o tema é maneiro, hein? Maneiro. Nem tanto. Fala, mano. Grande Guilherme Xavier, meu parceiro. Que isso? Sovaco? É, Luanzito. Tá querendo falar que isso? Que isso, Luanzito? Que isso, pai? Hoje a gente vai discutir sobre o que, meus dois queridos cidadãos amados? Maiores vexames da Copa do Brasil. Ou quase todos que estão aqui. Quando o Golias bate Davi, né? Não, cara. Cara, que merda que eu tô falando? Não, é quando o Davi bate Golias. Ah, tá. Quando o Golias bate da vida. Não, eu entendi quando o Golias bate Davi, né? A confusão agora aqui. Não, que isso. Não, pode botar Mas aqui. sim. A inspiração é na derrota do Vasco pro ABC, entendeu? Em São Januário, na quinta passada. E Precisa dia lembrar 27 tem o sorteio de Copa do Brasil também, né? Exato. Exatamente. Segunda tem o sorteio, pote 1 contra pote 2. Aham. Vamos ver. Vamos que Dá o vamos papo aí. então. Primeiro vamos apresentar os vexames que tem aqui na nossa É lista verdade. aqui, Então né? vamos lá. Tem o que aqui? Ó, vamos Botafogo e Juventude lá. 99. Botafogo, Juventude 99 final. Esse aqui é qual mesmo? Esse aí é Vasco e Juazeirense 2022. Vasco Juazeirense, que tá tudo muito pequeno, eu não consigo ver. Palmeiras e Asa, Asa né? Arapiraca, Fluminense Paulista Jundiaí, final 2005. Fluminense e América de Natal, terceira 5x2 fase, 2014. isso. Flamengo Fortaleza. Flamengo 2016. Fortaleza 16, Palmeiras e CRB, Cruzeiro e Juazeirense de novo, Juazeirense, olha a Juazeirense aí. Vasco e Gama. Não, Não. esse é Vasco e Baraúna. É, Vasco e Baraúna. Baraúna 2005. E tem também o Vasco Vasco contra e o Gama. Gama 2007, né? Aham. Esse aqui é qual mesmo? Atlético Mineiro Atlético e Mineiro Afogados da Engazeira, 2009. Não, 2019. 2020. 2020? 2020. Foi 2020? Foi 27 de fevereiro de 2020. Ah, é verdade, ainda já julho. Criciúma e Grêmio, lá nos primórdios da Copa do Brasil. Final de 90. Inter e Globo e O mais recente. o mais recente, que foi Vasco e Vasco ABC. e ABC. Só- Mas a gente primeiro vai ter que começar nomeando essas colunas aí. Vamos Vamos começar ver. de baixo pra cima? De baixo pra cima? Acho que é melhor. Vai. De baixo pra cima. Acho que o de baixo pra cima dá pra relevar. É. Desculpa a minha digitação lenta. Tá tudo junto aí, peraí. Que isso. Produção, corta isso aí, pelo amor de Deus. Não corta, não. Dá Isso pra relevar. mostra- Beleza. Isso mostra que ele não bate nenhuma nota. Isso o lance mostra. Vai, bota aí. Meu filho, Vamos lá, aqui é papo de Aqui é 10 trabalho. aqui é papo de 10 notas por dia no Fute Inter, Aham. tá maluco? E olha que eu vou pro auditório daqui a pouco. Uhum. Qual é a próxima? Essa aqui. Sinal de alerta. Opa, peraí. Sinal de alerta é uma boa. Gostei. Acho que o A- segundo dá a- pra ser vergonha. Vergonha. E o outro, Vexatório. Não, o outro eu vou colocar assim, ó. Absurdo. Bizarro. Vergonha, vexame, humilhação. Humilhação com H ali, cara. Pra tu ver como ele não bate nota, não sabe nem escrever português. Pelo amor de Deus. Vamos lá, pera aí. Vamos ver. Vamos começar de baixo pra cima. Ó. Então vamos lá. A gente tem Botafogo e Juventude, a gente tem Vasco. Tá, beleza, ó. Eu acho que no dá pra relevar, deve ter o Cara, olha só, eu acho que tem dois, na minha opinião, que dá pra relevar. Que eu acho que é tanto o Botafogo e Juventude e o Criciúma e Grêmio. Porque o Botafogo e o Juventude em 99, o Botafogo brigava pra não cair no E perdeu o primeiro jogo no Alfredo Jaconi. Perdeu o primeiro jogo no Exalpes do Rio Grande do Sul, sim. Caxias do Sul, Na na Serra O lugar Gaúcha, com maior neblina na história do na maior Brasil. neblina na história do Brasil.
E o Juventude vinha em boa fase, o Juventude tinha investimento também. Sim, exato. O Papo. Então, o Juventude era automaticamente um time melhor do que o do Botafogo. Sim. Sem contar que a final que o Botafogo jogou no Maracanã contra o Juventude foi o último jogo no Maracanã que deu 100 mil pessoas. Sim. Então, eu colocaria sacanagem. Colocaria no dá pra relevar isso aí. Não sei se vocês aceitam a minha opinião, cara. E aí, dá pra relevar, Guilherme? Não, eu acho que eu aceito sim, dá pra relevar. Claro que o Botafogo nunca tinha vencido a Copa do Brasil também. Até hoje, né? Não conseguiu vencer desde então. Eu acho que ele periga entre o sinal de alerta e o dá pra relevar, mas eu acho que no dá pra relevar fica mais de boa. O Criciúma e Grêmio dá pra relevar totalmente, até porque o Grêmio vinha chegando em finais, né? Ganhou 89, em 90 não chegou, 91 chegou. Contra um Criciúma que era um bom time, a década de 90 reservava alguns times bons. Foi o primeiro título do Luiz Felipe Scolari como treinador. Sim. E detalhe, no ano seguinte fez uma puta de uma Libertadores chegando nas quartas de final. Sim, exatamente. Então era um time arrumado. Eu acho que esses dois o Natan foi bem. Dá pra relevar. Apesar que é o seguinte, tem um contraponto no Botafogo e Juventude. Foi o maior público da história da Copa do Brasil. Foi a última vez que o Maracanã teve 100 mil pessoas. Foi isso que o Luanzito comentou. Por isso que eu comentei que periga entre o sinal de alerta e o dá pra relevar. Tem outro detalhe aqui do Criciúma. Sabe quem era o técnico do Criciúma na conquista de 1991 na Copa do Brasil contra o Grêmio? Era o Scolari. Exatamente. Luiz Felipe, sim. Eu acho que o Criciúma dá pra colocar. Não dá pra relevar. O Botafogo pode botar no eu prefiro colocar aqui no sinal de alerta junto com Palmeiras e CRB. Até porque a volta que o Criciúma deu foi no Heriberto Wilson, né? Foi em casa. Sim. Eu acho que dá pra colocar aqui no sinal de alerta mais dois jogos. Palmeiras e CRB. Esse Palmeiras e CRB, vocês acham? E Flamengo e Fortaleza 2016. Apesar que o Palmeiras e CRB foram mais oitavas de final, mas foi dentro do Allianz Parque, né? Sim. Mas só que o piso também que era época de pandemia não tinha torcida. Não tinha torcida. Sim. Só que teve uma questão, né? O Palmeiras foi em 2021, né? Essa eliminação do Palmeiras contra o CRB. No mesmo ano, o Palmeiras engatou uma Libertadores, né? Sim. Eu acho que não fez falta ao Palmeiras, claro. É uma eliminação péssima para um dos times que é dominante no cenário do futebol brasileiro. Claro, não estamos passando pano pro Palmeiras aqui, mas eu acho que acabou que a temporada calhou que não fez tanta falta. Então, por isso que eu colocaria no sinal de alerta, junto com esse Flamengo e Fortaleza, que o ano de 2016 é o primeiro ano que o Flamengo começa a ter um time melhor, né? Já tinha contratado o Paulo Guerreiro, em 2016 chega o Diego Ribas, mas essa eliminação ainda é numa fase inicial do ano, antes do Flamengo engatar para ser terceiro colocado no Campeonato Brasileiro daquele ano. Foi aí que o Flamengo começou a brigar por título de uma maneira mais importante, a partir daí. E coincide também com a subida do Fortaleza. O Fortaleza estava começando a querer brigar em outro, claro, não tinha um time competitivo, eu acho que integrava a Série C nesse momento do futebol brasileiro, mas era um time que já estava em ascensão e que 2 anos depois chegaria na primeira divisão do futebol brasileiro. Então eu colocaria esses dois ali. O detalhe do Palmeiras e CRB é que o Palmeiras tomou um negócio que é bem humilhante, né? Gol de goleiro. Né? Sim. E detalhe, o goleiro acertou no tempo normal o pênalti, acertou nos pênaltis. Sim. E defendeu o pênalti. Então, mas aí eu acho que não é uma Silva, né? Eu acho que não é uma humilhação, porque não dá pra dizer que o Palmeiras jogou mal naquele jogo. O Palmeiras teve pra lá de 35 finalizações. Tentou. Aconteceu que pegou uma noite inspirada do Diogo Silva, ex-Vasco, que a torcida do Vasco odeia, e o cara pegou tudo e ainda fez o pênalti decisivo. Então, realmente foi uma parada muito atípica para colocar. Claro que é um pouco de vergonha, sim, mas eu prefiro colocar no sinal de alerta. Porque tem outros aqui, por exemplo, os que vão entrar em vergonha, eu não vejo no mesmo nível desse Palmeiras e CRB. Cara, eu tô pensando nesse... O CRB não tinha o Gum na época? Tinha. Um guerreiro. Eu tô pensando também nesse... Pode entrar como vergonha. Eu acho que entra mais como vergonha, porém... O quê? O caminho do Paulista foi muito foda também. Né? Sim. O Paulista e Fluminense em 2005. O Paulista foi campeão em cima do Fluminense em 2005, ganhou o primeiro jogo. O 2-0. Era o Jaime Sintra, né? O estádio Era o Jaime Sintra, o estádio. Sim. E a volta foi em São Januário. Acho que o Maracanã já estava fechado já para obras. Foi em São Januário. Foi em São Januário.
Mas só que a campanha do Paulista foi muito foda. O Paulista eliminou o Botafogo, eliminou o Corinthians e eliminou o Cruzeiro. Era um time embalado. E detalhe, foi o primeiro título de expressão do técnico Wagner Mancini. E na grande época dos times pequenos paulistas, né? Ano passado, no ano anterior, o Santo André foi campeão em cima do Flamengo, o Paulista venceu. Em 2002, o São Caetano chegou na final da Libertadores contra o Olímpia, sabe? Então era o grande momento dos times pequenos paulistas. Mas eu acho que entra, assim, como uma... Acho que entra mais como vergonha, tipo, vexame, humilhação. Sim, claro. Sim. Esse aí do Paulista, então, esse coloca do Paulista, eu isso. acho que já vale botar como Esse vergonha. Não. Embaixo. Vergonha. Então, vergonha, vexame e humilhação, a gente pode deixar mais pra frente. A gente vai deixar, porque tem bons candidatos. Né? Outra vergonha, eu acho. Vasco e Juazeirense no ano passado. Aqui. Não porque o time da Juazeirense era bom ou tal. A questão é, o time do Vasco era muito ruim. Claro que uma eliminação para Juazeirense, para um time da grandeza do Vasco, o Vasco que é da primeira prateleira do futebol brasileiro em questão de grandeza, mas o time do Vasco era horroroso, sabe? Claro que não se esperava uma eliminação para Juazeirense, mas poderia acontecer, porque o Vasco combinava um time fraco com mais atuações. Então eu acho que cabe bem na vergonha. Foi que ano essa eliminação do Vasco contra o Juazeirense mesmo? 2022. Foi no ano passado. Foi inclusive um ano que o Vasco subiu ali no... Foi no sufoco. Com a corda no pescoço, filho. Grandíssima batalha de Itu na última rodada. Né? A batalha de Itu. Foi uma grande batalha, né? Tem que caber mais uns 2 aí. Não, acho que vergonha vai entrar bastante. Agora, eu acho que o dá pra colocar um... Aqui... Esse é o Inter e Globo, né? Eu acho que não cai na vergonha, vexame e humilhação, porque ninguém lembra. Do Inter e Globo? Pô, eu lembro que o goleiro Daniel tomou um frangaço, sabe? Frangaço. Mas eu acho que entra como vergonha. Eu acho que entra como vergonha, porque é uma questão também que, se você olhasse o momento do Internacional, tinha acabado de chegar o Cacique Medina, né? Isso. E as ideias dele ainda não estavam prontas e você sentia um pouco de má vontade com o treinador ali. Eu não acho que o Internacional tenha jogado tudo que sabia e mesmo assim se ferrou. Então, ele foi um Cacique Medina que tinha vindo de um bom trabalho dentro do futebol sul-americano, né? E foi demitido logo depois dessa eliminação pro Globo, né? Então eu acho que cai aí. De você ser terceiro colocado no Argentino com o Talleres eliminado na Copa do Brasil pelo Globo. Detalhe, os gaúchos na Copa do Brasil foram bem patéticos mesmo. O Grêmio também na mesma fase, no dia seguinte caiu pro Mirassol. Sim. E aí eu acho que o último que dá pra colocar é o Vasco e Gama. Eu confesso que eu não lembro muito de Vasco e Gama. Vasco e Gama foi no Maracanã. Não, no Maracanã eu não sei, mas eu não lembro do enredo do jogo, pra ser mais exato. Sim. Tu lembra, Luazito? Não, também não lembro. Esse jogo, inclusive, foi um dos que eu pesquisei depois, né? Mas esse era um dos que eu não lembrava. Sim. Eu lembrava mais das finais, do Paulista de Jundiaí, o do Palmeiras e Asa de Arapiraca é icônico, né? Sim. A gente vai falar, inclusive, mais em breve sobre esse, mas Vasco e Gama, esse eu não lembro. Acho que foi 1-0 pro Gama. Eu posso falar uma coisa. Aqui. Eu acho que vou ser polêmico aqui. Eu acho que o Vasco e a ABC não entra como vergonha, vexame, humilhação, não. Eu acho que entra só como vergonha. Aí eu já não concordo. O Vasco ter gastado tanto dinheiro num elenco para perder pro ABC de Natal. Pode ser também. Eu acho que mina várias questões, porque o Vasco acabou de ter sua primeira janela com a SAF, gastou um grande dinheiro e precisava de retorno financeiro. Qual a principal competição de retorno financeiro hoje para o futebol brasileiro? A Copa do Brasil. Claro. Então, e o Vasco, certamente em seu orçamento, tinha uma projeção de pelo menos chegar nas oitavas de final. Que era a projeção que eu, no início do ano, daria para o Vasco. Uma projeção sem ser otimista, entendeu? Sendo realista, era para o Vasco chegar nas oitavas de final, se batesse contra um time melhor e acabar sendo eliminado. Mas o Vasco acabou eliminado na segunda fase, contra um time que era muito pior, e eu acho que a grande questão foi, sem São Januário, e o Vasco ter tomado e não ter jogado nada.
O Vasco não jogou absolutamente nada. Foi o Vasco. O Vasco jogou boas partidas esse ano. Mas nesse jogo, o Vasco não jogou nada. E ainda contamos com o nosso querido Pedro Raul aí. Isolando. Mas foram 3 pênaltis que o cara bateu. Já falei. Se o Pedro Raul jogou a bola na Lua, a do Orediano foi em Júpiter. Não, meu Deus do céu. Eu acho que a do Orediano foi de propósito, não é possível. Não, que de propósito. Foi muito mais alto, cara. É porque é bizarro. O maluco tava 1 mês fora, aí você coloca ele voltando de lesão pra bater um pênalti decisivo. É óbvio que, a pressão do jogo, mas ele acabando de voltar de lesão, claro que poderia ser um empecilho grande. Mas realmente ele zuniu. Eu acho que essa do Vasco entra aqui, mas não tá nem perto das vergonhas que a gente ainda tem para passar. Eu já acho que Vasco e Baraunas é uma vergonha muito maior do que essa do ABC. 3-0 em um São Januário vazio. Eu vou falar um bagulho, cara. Eu acho que Vasco e Baraunas entra como top 1, cara. Não. Porra, eu acho que sim. Vocês sabem da minha opinião sobre a top 1. Não, E ela ainda tá por vir. Mas, é porque a forma que foi, apesar que foi numas oitavas de final de Copa do Brasil, o Baraunas chegou nas quartas de final e tomou de 7 do Cruzeiro. Porém, meteu 3-0 no Vasco com um jogador com 8 quilos acima do peso. Sim, exatamente. A gente tava relembrando. 40 a gente tava anos, a gente tava relembrando aqui no off essa partida. E realmente a reportagem do jogo é muito boa, realmente. Cara, 40 anos e 8 quilos acima de peso. Aí depois tem a entrevista do Romário falando que a torcida compareceu, mas que o Vasco jogou nenhuma. Eu tô xingando Jogou pra caralho. Jogou porra nenhuma, soltou os cachorros, enfim. Eu acho que essa eliminação pro Baraunas é bem pior. Mas, por exemplo, a do Asa, do Palmeiras pro Asa. Esse é do clássico. Isso aí é icônico. É icônico. Porque é uma das primeiras, tipo assim, que você olha e fala, caramba, você vê poucos times paulistas aí, sabe? E eu acho que a primeira grande vergonha mesmo foi essa. Palmeiras contra o Asa. Nossa senhora. Foi aí que o Durval Lelis criou... Não, Durval Lelis criou aquela música, né? Cantei. Quebra aí, olha o Azaê. Caraca! Ainda teve repercussão no mundo da música, pra você ver. Nossa senhora. Mentira, isso não foi bem assim, mas quem dera, né? Outra que, não sei a opinião de vocês, mas pra mim tá sanduichada entre Vasco e Baraunas e Palmeiras e Asa é Atlético Mineiro e Afogados. Foi um jogo nos pênaltis, né? Mas muito se recorda do nosso querido goleiro de boné, que defendeu os pênaltis lá do Atlético Mineiro. Detalhe, o Afogados tem Gazeira. Para lembrar a eliminação que fez em cima do Atlético Paranaense, fez uma camisa em homenagem a essa classificação e ainda botou o escudo do Cruzeiro ainda na camisa. O Galo podia ficar na luz do fim do túnel, mas ficou aí na lanterna dos Afogados. E o técnico do Galo tinha acabado de chegar, né? Era o Dudamel. Que o Atlético tinha contratado. Aí o Dudamel, logo depois desse jogo, foi demitido. E o Atlético, que já tinha um elenco muito forte. Claro que o Hulk ainda não tinha chegado e tal. Mas já tinha Keno, Arana, já tinha Júnior Alonso. Era um time arrumado. Ainda chegou o Sampaoli depois. E o Atlético chegou em terceiro no Campeonato Brasileiro, que o Flamengo acabou sendo campeão. E, inclusive, isso foi poucos dias depois Foi 2020, Não, me confundi, porque eu achei que a pandemia começou em março de 2020. Sim, foi em fevereiro. Foi em fevereiro. Eu acho que talvez desses times aqui, que estejam nessa tier list, esse time do Galo tenha sido o melhor, o mais qualificado a perder para um adversário fraco dessa maneira. Você não acha? Pelo que a gente vê, sim. Foi um time que chegou em terceiro Pelo que a gente vê, sim. No Campeonato Brasileiro. E, por exemplo, o Flamengo, que a gente colocou em sinal de alerta aqui, também chegou em terceiro no Brasileiro de 2016, mas foi eliminado por um Fortaleza, que é um time bem mais tradicional do que o Afogados. Óbvio. Sim, foi um baque grande. Bom, sobraram duas aqui. Sobramos e vamos com Fluminense e América de Natal, 5-2 2014. Pra mim, top 1. Maior. Pra você, top 1? Sim. O autêntico maracanazo
Depois, nossa senhora. O Maracanazo pós-reforma é esse? Não, Teve alguns, né? sim. Mas eu acho que esse 2021 de Maria. Inacreditável esse. Esse aí eu Inacreditável. particularmente coloco esse um pouquinho abaixo do Palmeiras e Asa de Arapiraca, por conta do Palmeiras e Asa de Arapiraca ser mais icônico. Eu acho que essa In my point of view. Essa eliminação do Fluminense pro América reúne uma quantidade de nuances que é literalmente inacreditável. um bagulho absurdo. É Você absurdo. vindo com o resultado de 3-0 do Rio Grande do Norte, você fazer 2 gols e simplesmente tomar 5, cara. Sim, tomou 4 no segundo tempo. Tomou 4 no segundo tempo. 3 num espaço de 15 minutos. Não, o Rodrigo Pimpão literalmente deitou e rolou. Então, personagem. Personagem. Rodrigo Pimpão, com todo respeito ao Pimpão, mas se não é aquele jogo, a carreira dele poderia ter tomado um rumo totalmente diferente. Não poderia ter se tornado o maior artilheiro do Botafogo. Sim, exatamente. Para você ver, Pimpão classificou o América e essa virada que você comentou para mim também é muito importante. Fluminense ganhou de 3-0 o primeiro jogo e foi para os vestiários ganhando de 2-1. Isso é absurdo. Sabe? Bizarro. Literalmente bizarro. É inacreditável. E o quinto gol, que é o gol da classificação do Rodrigo Pimpão, é uma falha generalizada. Parecia que o Fluminense foi pro vestiário e falou: já estamos classificados, vamos só jogar 45 minutos aí e ficar tranquilo. Beberam uma no vestiário e entraram com O técnico do Fluminense era o Cristóvão Borges. Tá explicado. Sim. Com todo respeito. E outra, o time do Fluminense também era bom. Tinha Conca, tinha Fred. Não, o time do Fluminense era bom, era time de Unimed ainda. Sim, então. Entendeu? Apesar que era bom. A parte da decadência da Unimed, mas Claro. era um time bom ainda. Sim. Tinha Fred, tinha Conca. Não sei se. Não, o Rafael Sobis não tava ainda. Acho que o Sobis não. Acho que o Sobis já tava no Cruzeiro. O Sobis já tava no Cruzeiro. Sim. Cavalieri tava? Tava. Não, tava. Cavalieri tava. Sim. Sim. E aí sobrou a última. Sobrou Cruzeiro e Juazeirense. Olha ela de novo aí aprontando, né? Sim. Os 2 jogos do Juazeirense foram nos pênaltis. Onde é que vocês colocam primeiro? Eu coloco na vergonha pura. Eu coloco Entendeu? no vergonha. Porque essa eliminação é recente, né? Então, o Cruzeiro provavelmente já estava nos seus dias complicados lá, que ficou de Série B, enfim. Outra coisa que a gente poderia fazer um debate também, pô. O ano do centenário do Cruzeiro poderia estar como um dos piores centenários da história. É um centenário que tu nem sobe da B pra A, né? Não sobe da B pra A. Em um momento corre risco de ir pra Série C. Sim. E cai precocemente na Copa do Brasil com um time completamente vaziando. Eu acho que o centenário do Curitiba em 2009 também é bizarro. É bizarro também. Você cai e é uma quebradeira generalizada no Couto Pereira. Não, e logo depois, tipo, os anos que continuam são bizarros também, porque Curitiba sobe de novo, chega em finais de Copa do Brasil, 3 seguidas, perde todas. Perde pro... Perde pro Vasco, perde pro Palmeiras, perde pro... Não, acho que foram só 2 finais. Não, foram 2 finais. 2011 e 2012. 2 finais, as 2 com o Marcelo Oliveira. E que Uhum. depois vai pro Cruzeiro e ganha tudo. Entendeu? Então, realmente, essa do Cruzeiro pra Juazeirense eu coloco na vergonha pura. Se fosse pra mudar uma coisa pra mim, realmente seria Fluminense e América em primeiro. Pelo menos dessa tier list. Se tivesse Flamengo e Santo André, seria primeiro se tivesse lugar. Flamengo e Santo André, seria primeiro lugar. Seria primeiro lugar, porque além de ser o Flamengo, de ser no Maracanã, de ter uma quantidade de torcedores absurda, o jogo em São Paulo tinha sido 2-2. O Flamengo dependia de uma vitória simples. Entendeu? Claro que o time não era um dos mais qualificados, talvez um dos... Era a época de vacas magras. Era a época de vacas magras do Flamengo, mas lá não pode perder pro Santo André, né? Bem complicado. Sim. E o técnico do Flamengo era uma figura que a torcida do Flamengo detesta, né? A Abel Braga. Então... Torcedor do Flamengo tem lembranças tanto disso quanto de Arrascaeta no banco. De Arrascaeta no banco em Sim. tempos mais recentes. Sim. Então, acho que é isso, né, tropa? Fechou? Bom, vamos fazer um review aqui rápido e ver se vocês estão de acordo. Vamos lá. De baixo pra cima. De baixo pra cima? Claro. Dá pra relevar. É só pra ir levantando assim, né? Exatamente. Foguete que não tem ré? Sim, foguete não teu tem foguete tem ré? Não, meu foguete tá. Vamos lá. Dá pra relevar, a gente colocou aqui o primórdio, né? 1991, Criciúma contra Grêmio. Criciúma campeão dando a volta no Heriberto Rios. Sinal de alerta.
Botafogo Juventude 99, Palmeiras e CRB, mais recentemente, 2021, e Flamengo Fortaleza em 2016. Vergonha, 2005, Fluminense contra o Paulista de Jundiaí, vice-campeão, Vasco e Aparecidense, né? Inter e Globo, né? Que foi a demissão do Cacique Medina. Vasco e Gama. Cruzeiro e Juazeirense. Vasco da Gama perdeu pro Gama, hein? Sim. Que paradoxo. E aqui Cruzeiro e Aparecidense. Não, Aparecidense não, Juazeirense. E na mais alta? Na mais alta colocamos América de Natal 5, Fluminense 2, Asa de Arapiraca e Palmeiras, Atlético Mineiro e Afogados, Vasco e Baraunas e Vasco ABC. Vasco da Gama, campeão de aparições aqui na lista com 3, né? Vasco e Gama, Vasco e ABC e Vasco e Baraunas. Parabéns, Vasco. Outros clubes que apareceram mais de uma vez, Fluminense, 2005 e 2015. Foi 2015 ou 14? Foi 2015. Foi 15, né? 2015. Sim. O Palmeiras também apareceu 2 vezes e o Flamengo também deveria ter aparecido 2 vezes se tivesse a do Santo André. Sim. O Botafogo também deveria ter aparecido 2 vezes aí com a Aparecidense. Com a Aparecidense. Sim, sem dúvida. Mas aparecido com a Aparecidense, né? É isso, fechou. Enfim, então é isso. Fechamos o vídeo aqui por hoje. Se você curtiu, deixa a sua curtida, se inscreve no canal, bate no sininho para ativar todas as notificações. O que tá batendo na minha cabeça? Eu fiz que o sininho é minha cabeça, vai bater. Produção, bota o sininho na cabeça. É isso aí, bota aqui o sininho na minha cabeça e ativa ele para se inscrever, quando se inscrever, para não receber, para receber notificações e tudo. Enfim, os seguras se despedem e na próxima sexta a gente vai falar mais besteira, vai fazer mais tier list, vai ranquear mais coisas que aconteceram no esporte. E caso se você tiver ideia, bota nos comentários. Exatamente. Que a gente pode utilizar. Então é isso, pessoal. Grande abraço. Adiós.